Bom dia. Gente, vamos para mais uma aula aí de revisão. Nós temos a aula 5 e essa aula é de juros simples e juros compostos. Bom, o que que a gente quer com essa aula? A gente quer aplicar juros simples e compostos em problemas, né? Vamos começar aqui entendendo como é que funciona juros simples e como é que funciona juros compostos, certo? Calcule o montante, ou seja, o saldo de uma aplicação de R$ 1.000 a uma taxa de juros de 10% ao mês, AM, após 3 meses de investimento. Bom, primeiro, gente, juros, eu estou explicando lá no arquivo da aula, juros é um valor que eu pago por ter usado um dinheiro, ter usado um capital. Então, o juro, na verdade, o conceito de juros é isto, ó, juros J, né, esses juros aqui, ó, J, é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Em outras aulas eu já te falei que a taxa em matemática financeira é I. Então, isso aqui é juros. É um valor que eu pago pelo uso do dinheiro. Como assim, professor? Se eu pegar dinheiro emprestado, eu estou usando esse dinheiro, devolvo daqui a um mês, eu pago os R$ 1.000 mais juros. Se eu devolvo daqui a 2 a 3 meses, eu pago esses R$ 1.000 mais os juros do período. Então, olha só, como é que eu calculo o montante? O montante é um saldo, né? Então, vai ser os juros. Se eu quero calcular o montante, que é o saldo, ele é o capital mais juros que a gente tem. Então, isso é a base de cálculo para juros simples ou compostos. Vamos ver aqui, no caso, juros simples, vou colocar assim, ó, juros simples e depois eu calculo o juro composto, tá? Então, eu tenho inicialmente o seguinte, vamos pegar lá, já que eu tenho 3 meses, vamos pegar o seguinte, ó, no primeiro mês, eu faço o quê? O meu juro vai ser o quê? O capital de R$ 1.000, vezes a taxa de 10% é 10 por 100, ó, vezes 1. É um mês apenas, né? Vou cancelar aqui esse zero, vou cancelar esse zero. Quanto que deu? Deu R$ 100. R$ 100 de juros. Então, qual que é o montante? Qual que é o saldo nesse primeiro mês? É 1.000 mais R$ 100, ou seja, 1.100. 1.100. No segundo mês, eu vou pagar juros calculado em cima dos mesmos R$ 1.000. Eu tenho juros igual a R$ 1.000, vezes 10%, é um mês só, é o primeiro mês, depois o segundo mês, que vai dar de novo R$ 100 aqui, confere? R$ 100. Qual que é o saldo? O montante vai ser R$ 1.000, mais 100, que vai dar quanto? R$ 1.100. Agora, como eu quero o montante no segundo mês, eu tenho R$ 100 que eu ganhei no primeiro, R$ 100 que eu ganhei no segundo. Então, 1.100 mais R$ 100 do primeiro mês, eu vou ganhar o quê? 1.200. Eu vou ter o quê? R$ 1.200. A mesma coisa eu faço para o terceiro mês. No terceiro mês, eu teria juros de R$ 1.000, aplicado a uma taxa de 10%, vezes 1, que é o próprio terceiro mês, isso daria R$ 100 de novo. E aí eu teria como montante, o montante vai ser o quê? Vai ser R$ 1.000, que eu tinha o valor inicial, mais 100 desse mês, desse terceiro mês, que daria R$ 1.100 de novo. Acontece que eu ganhei R$ 100 e outros R$ 100 no segundo mês. Eu teria ganho já 200 anteriormente, certo? E isso deu o quê? Deu, então, 1.100 mais 200, 1.300. Ok? Agora, para a gente fazer isso num cálculo só, eu faço assim, ó. Eu não tenho tempo de 3 meses, eu faço assim, ó. Resumindo, no juros simples, resumindo, o que que eu tenho? Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho
capital de R$ 1.000, uma taxa de 10% ao mês, vou colocar aqui AM, e um tempo de 3 meses. A gente aplica direto. Eu teria o quê? O juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital é de R$ 1.000, a taxa é 10%, é 10% vezes 3. Então, ó, um zero vai embora com zero, outro zero vai embora com outro zero. O que nós temos aqui de juros no tempo todo? 100 vezes 3, R$ 300. R$ 300 eu vou juntar com os 1.000 iniciais. Qual é o montante que eu tenho? 1.000 mais 300. E 1.000 mais 300 dá quanto? R$ 1.300. Veja que o que nós temos aqui, na verdade, é o montante, é o capital mais juros. Os juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Olha aqui os juros, ó. Capital, no lugar de J eu posso colocar C vezes I vezes T. Então, se a gente for resumir, eu tenho um M de montante, que vai ser igual, coloco o C em evidência, capital que multiplica 1, capital por capital, esse C ficou fora, 1 mais I vezes T. Esta é a fórmula, a expressão que me dá a condição de calcular o montante a juros simples. Ó, se você olhar bem, isso é uma função do primeiro grau. Capital vezes 1 mais I vezes T, está tudo elevado a 1. É uma função do primeiro grau. Agora, vamos ver como é que eu faço mesma situação aí, só que usando juros compostos. Juro composto, gente, é aquele caso que você já ouviu falar, onde nós temos juros sobre juros. Então, como é que eu faço? Ó, para juros compostos, aqui, esse caso que eu te expliquei aqui, é para juros simples. Agora, para juros compostos, vamos tentar ver aqui como é que fica. Ó, juros compostos. Para juros compostos, a gente vai ter uma situação parecida com um detalhe aí, veja bem, ó. O que eu tenho? Eu tenho, no primeiro mês, eu vou ter o capital, o montante 1, o saldo do primeiro mês, vai ser R$ 1.000, R$ 1.000, mais R$ 1.000 vezes a taxa de 10%, ok? Que é do primeiro mês, ou seja, capital aqui e aqui capital vezes a taxa, num mês só. Então, aqui vai embora, ó, esse zero com esse zero com esse, eu vou ter 1.000 mais 100, R$ 1.100. Agora, no segundo mês, a gente vai ter como montante, como saldo, a gente vai ter o juro em cima desse que já tem juros. Então, fica assim, ó, o montante 2, o saldo 2, vai ser R$ 1.100 mais 1.100 vezes a taxa, 10%. 10%. Olha o que vai acontecer. Vai embora isso aqui, vai embora isso aqui. Agora eu tenho 1.100 mais 110, 1.210. Olha como é que está mudando. Ó. Eu tenho 1.100. No primeiro mês, tanto o juro simples quanto o juro composto, não muda nada, porque foi 10% no mês só. Está aqui, ó, 1.100. Agora, no segundo mês, aqui em juros simples, a gente está com R$ 1.200. Lá em juro composto, nós estamos com 1.210, ó. Tá? E para fechar o terceiro mês, ficaria assim, ó, terceiro mês, eu vou ter o montante 3, o saldo 3, vai ser o saldo anterior, 1.210, mais 1.210, que é o capital, vezes a taxa é a mesma todos os meses, porém, vai sendo calculada sobre o saldo do mês anterior. Então, fica juro sobre o que já tem juros, juros sobre juros. Então, vai cancelar esse cara com esse cara com esse.
Quando você somar 1.210 mais 121, vai dar 1.331 reais. Obviamente, é muito melhor você aplicar um valor a juros compostos, ó, R$ 1.331, do que a juros simples. A juros simples eu estaria com 1.300 apenas. A juros compostos eu estou com 1.331. Mas por quê? Porque foi juro sobre o que já tem juros. Se eu quiser resumir isso daqui, acho que eu tenho mais uma tela. Se eu quiser resumir isso daqui, eu faço assim, ó, vamos resumir aqui assim. Qual vai ser o montante? Vai ser o montante 2, por exemplo, vai ser o montante 1 mais o montante 1, né, vezes a taxa, não é? Tá, mas quem era o montante 1 mesmo? O montante 1 era o capital vezes a taxa, não é? Então, olha só, no lugar do montante 1, eu coloco capital, né? Ó, eu teria o capital 1 ou capital, simplesmente, né? Deixa eu colocar capital mesmo, tá, gente? Capital de C, tá? Aqueles R$ 1.000, como se fosse aqueles R$ 1.000 lá, tá? Então, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho capital mais capital vezes a taxa. Beleza. Aí, quem vai ser o montante 3? Não vai ser o montante 2 que multiplica o capital? Olha só, o que eu fiz aqui, ó. O montante é o saldo anterior mais o juro sobre ele, não é? Então, eu posso escrever o saldo anterior mais o juro, montante 2 vezes I. Se pegar o saldo anterior é o quê? Capital mais capital vezes I, mais isso aqui é capital, mais capital vezes I, ó, capital, né? Isso aqui, mais capital vezes I, que multiplica I, tá vendo? Ó? Que multiplica I. Então, o que eu tenho aqui? Se eu colocar esse C vezes I em evidência, ó, C mais C vezes I em evidência, vai sobrar um daqui e um daqui. Um mais, ó, um aqui e um aqui. Um mais esse I, né? Agora, o que é 1 mais I vezes 1 mais I? Não vai ser 1 mais I, aliás, capital, aliás, isso aqui, desculpa, gente, isso aqui ficou 1 mais I. Se eu colocar isso aqui multiplicando, eu vou ter assim, ó, C vezes 1 dá C, I vezes I dá I, mais I ao quadrado. Se eu for abrir isso aqui, eu vou abrir à toa, né? Eu posso pegar isso aqui, então, e resumir. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu vou resumir isso aqui com a fórmula, digamos, o resumo que eu tenho de juros compostos. Eu vou tirar isso aqui, porque se for abrir isso aqui vai dar trabalho, vai te confundir. Eu vou deixar isso na forma que eu tenho como o juro composto direto. Em juros simples, o que aconteceu? Juros simples eu tinha uma função do primeiro grau, em juros compostos eu vou ter uma função que vai ser exponencial. Na verdade é isso, ó. Quando eu tenho o juro aqui, presta atenção, olhando para o juro aqui, ó, eu tenho esse valor aqui que eu obtive, esse valor que eu obtive é a mesma coisa que pegar montante, o capital, que multiplica 1 mais I. Só que aqui, 1 mais I é o quê? É esse R$ 1.000 eu coloquei em evidência C, então C mais I, tá vendo? Aqui eu colocaria de novo, ó, eu colocaria montante, capital, que multiplica 1 mais I. Aí eu vou ter o quê? Ó? Dentro desse segundo eu tenho o primeiro, então fica 1 mais I ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou ter um montante que vai ter o C em evidência, que é o R$ 1.000 lá do início, que multiplica 1 mais I ao cubo. O que é esse 2? O que é esse 3? O que vai ser esse 1 aqui, ó? Vai ser a quantidade de meses, tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Onde é que fica o tempo lá em juros simples? Em juros simples, fica aqui, ó. Ó, 1, 2, 3. Então, é uma função do primeiro grau, é linear. Aqui não, ó. Aqui é uma função exponencial. Essa curva aqui, se eu fosse colocar os saldos
num gráfico, os montantes num gráfico, eu teria a variação aqui de expoente aumentando, então fica uma curva. Por isso que resumir seria o montante igual a capital, que multiplica 1 mais I, elevado a T, esse T é tempo. Eu ia desenvolver aqui naquela outra hora, naquela outra página, mas eu resolvi deixar resumido aqui, porque ia ficar muito longo aqui o cálculo. Olha, aqui no exemplo, que é o primeiro exercício da lista, da aula, tá assim, ó, tá um cálculo de juro composto, só que não está falando que é juro composto, tá assim, ó, suponha que um determinado banco, nesse banco as taxas anuais de juros compostos em 3 anos consecutivos são 10, 15 e 20%. Quer dizer, desculpa, ele fala que é juros compostos, mas ele não tem uma taxa fixa. Não tem problema. O que a gente vai fazer aqui? A gente faz assim, ó, o montante vai ser igual a o montante vai ser igual ao capital inicial que nós temos, que multiplica 1 mais I. Agora, a taxa vai variar. Esse 1 mais I vai ser 1 mais I no primeiro mês, no primeiro ano, desculpa, depois 1 mais I no segundo ano, 1 mais I no terceiro ano. Quando a taxa é fixa, a gente faz o quê? Eleva a 2, eleva a 3. Se forem 3 anos, eu elevo a 3, por exemplo. Mas aqui a taxa não é fixa, tudo bem, o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó, o montante vai ser o quê? O capital, que é R$ 1.000, que multiplica 1 mais I, 10% é 0,1, ok? Que multiplica depois 1 mais I, 15%, é 0,15, ok? Que multiplica 1 mais I de novo, 20%, é 1 mais 0,2, ou 0,20. O que vai acontecer, então? A gente vai ter um valor final. Esse valor final já vai ser o montante, é o saldo total. Ele está perguntando qual é o montante final desse capital de R$ 1.000 que foi aplicado nesse banco. Então, ficaria assim, ó, R$ 1.000, que multiplica 1,01, que multiplica 1,15, que multiplica 1,2 ou 1,20. Isso aqui vai dar R$ 1.000, se não me engano, vezes 1,518. Ou seja, ao multiplicar por 1.000, essa vírgula em 3 casas, o montante vai ser o quê? R$ 1.518. Aí, ó. O que nós temos aí é esse valor como resposta, ou seja, aplicar nesse banco R$ 1.000, depois de 3 anos com essas taxas, acumulando, eu vou ter isso aí. Se fosse a mesma taxa, 10%, seria 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 fixo, que é a mesma coisa que fazer 1,1 elevado ao cubo. Aqui, por exemplo, seria, né, a fórmula normal de juro composto, tá? Mais no final da lista lá, a gente vai ter uma de juros simples. Ó, o capital acrescido dos seus juros simples de 21 meses soma 7.050. O mesmo capital diminuído dos seus juros simples de 13 meses reduz-se a 5.350. Qual o valor desse capital? Bom, o que é juros simples? Juros simples, só juros, simplesmente é o quê? Capital vezes taxa vezes tempo. Aqui, no primeiro momento, eu tenho 21 meses. Né? Então, assim, ó, um certo capital mais capital vezes a taxa que eu não sei, vezes o tempo, que é de 21 meses no início, 21, vai dar um total de, soma quanto? 7.050. Beleza? Depois, capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo, 13 meses, 13, que vai ser igual a 5.350. Olha aí, ó. Então, com esse sisteminha aí, a gente vai... Ah, não, aliás, desculpa, reduz-se, né? Diminuído de... Então, ó, eu vou diminuir, na verdade, o primeiro é soma, o segundo é subtração, aqui é um capital diminuído, né? Eu coloquei somando, então vou colocar menos aqui, ok? Vou mudar a cor aqui, eu vou continuar resolvendo, na verdade é um sisteminha, né, de equações, então ficaria assim, ó,
Continuando aqui, eu tenho, se eu subtrair uma da outra, eu tenho, ó, isso é uma subtração que eu vou fazer, tá bom? Eu tenho C menos C vai cancelar, 21CI, menos vezes menos mais, 21 mais 13 dá 34C vezes I, que vai ser igual a 7.050 menos 5.350, zerou aqui, aqui dá 10, tira 3, fica 7.700, é isso? 1.700. Então, o C vezes I é 1.700 dividido por 34. Portanto, o C vezes I é igual a 50. Então, capital vezes a taxa é 50. Eu volto aqui e substituo, ou seja, na primeira, por exemplo, eu tenho capital mais capital vezes taxa é 50, vezes 21, que vai dar 7.050. Beleza? Bom, capital é igual. Capital mais, desculpa. 5.050, aliás, 50 vezes 21, vai dar quanto, hein, isso aí? Vamos só apagar aqui, voltando, ó. Capital mais. Bom, 5 vezes 21, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 1.050. Com zero, 10.500. Então, vou ficar assim, ó. Capital, vou colocar aqui 21, 50 vezes ele, ó, 0 aqui, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, já dá 1.050, dava 105 mais um zero, né? 1.050, que é igual a 7.050. Ou seja, o capital vai ser 7.050 menos 1.050. O capital procurado é de 6.000 reais. Se não me engano, é isso que ele quer, né? Ele está perguntando aqui qual o valor desse capital. Exatamente. Então, pessoal, grosso modo, você já viu juros simples, juros compostos aí na escola, lá no fundamental, no início do ensino médio também. A gente está revisando aí, vou pensando mais no Enem. E eu vou querer que você faça essas questões. Tem algumas questões lá da lista da aula que são questões do Enem, quero que você faça. Em aula a gente vai praticar, tanto na presencial quanto na aula online. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu peço que você faça todas as questões e procure tirar as suas dúvidas no plantão ou até comigo mesmo me procurando, tá? Ok? Então, até a próxima e bom dia!